Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz André Campos, trabalhador voluntário, evangelizador da Federação Espírita Pernambucana. E essa é minha amiga Alice. Presente, Alice. Boa tarde, gente. Sou a Alice também, sou trabalhadora aqui da casa, da Federação Espírita Pernambucana. É um prazer estar aqui com vocês todos, mesmo que virtualmente, mas estamos muito felizes aí com essa oportunidade de estarmos aqui juntos e reunidos. Exatamente. A gente começa dizendo que somos evangelizadores, tá? Então a gente vai trazer esse tema que é bastante importante. A Alice vai compartilhar uma apresentação para que a gente possa ler algumas referências e estudar. De fato, né? O tema de hoje é Chico Xavier, mediunidade com Jesus. Então a gente vai estar falando sobre Chico, sobre a mediunidade com Jesus e também sobre a evangelização. Aliás, estamos no Outubro Jovem, né? Então esse momento que comemora a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil, que também comemora o aniversário do nosso Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Pernambucana. A gente gostaria de iniciar com uma frase. Assim: Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão perceber que a cada mensagem tem a referência embaixo. E é bastante relevante, porque a gente sabe que a faculdade mediúnica, ela não começa a aparecer com os fenômenos espíritas, não é? Essa faculdade, ela vem desde muito tempo. É uma faculdade que permite a comunicação do mundo material com o mundo espiritual, desde que haja espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, essa faculdade, ela está presente. E ela é utilizada para que a gente possa conhecer as leis espirituais, tá? As leis universais. Por isso que todo mundo, por isso que ela vem há muito tempo, né? Um mecanismo de comunicação. Porque é preciso que essa luz chegue a todos, como traz o Evangelho para a gente. Então, além disso, é importante que a gente pense que somos espíritos imortais, tá? Então, como espíritos imortais que somos, não poderia haver um impedimento da comunicação de nós com os outros espíritos imortais. Então, de fato, ela não constitui um privilégio. A gente vai perceber daqui a pouco o conceito e vai ver que todos nós somos médios, né? Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Então, de fato, a mediunidade é apenas uma faculdade orgânica inerente a nós, espíritos que estamos encarnados. Para falar de mediunidade, a gente precisa entender o que é mediunidade. Então, a gente vai diretamente ao Livro dos Médiuns, é o segundo livro da codificação espírita, aquele belo manual, aquele belo guia, que vai trazer todo esse tratado que Kardec analisou, estudou e compilou, tá? Junto com outros espíritos amigos. E ele vem trazer o conceito de médium, dizendo que médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Já que todos nós sentimos a influência dos espíritos, então podemos considerar que somos todos médiuns, tá? Então, é o que diz aí embaixo, na última frase, aí a gente precisa entender que, de fato, essa possibilidade ela existe e ela vai ser efetuada. Tá? Obviamente que normalmente a gente utiliza o termo médium para aquele que apresenta a faculdade patente, né? Aquele que apresenta os seus efeitos em patência. Bora passar, Alice. A gente começa a classificar a mediunidade, tá? A gente pode classificar em dois grandes grupos para que a gente possa entender. A mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes ou intelectuais. Então, a gente vai perceber que a mediunidade de efeitos físicos ela já foi muito mais evidente, né? É uma mediunidade onde a gente percebe as manifestações físicas, acho que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. A gente percebe, quando vai estudando o espiritismo, que existem grandes fenômenos, né? A gente começa a ouvir falar das mesas girantes, das mesas falantes, onde os espíritos eles conseguiam mover os objetos, né? Onde eles também apareciam. Então, a gente percebe que essa mediunidade já foi muito mais estudada, muito mais presente. Nos dias atuais, a gente não percebe tantos médiuns extraordinários como a gente via antigamente, de efeitos físicos, né? Então, de fato, a gente percebe que a mediunidade de efeitos físicos ela foi utilizada para chamar a atenção da humanidade para os espíritos. Então, de fato, a gente consegue observar, porque a mediunidade ela vem
a favor da humanidade, para que a luz ela possa se estabelecer. E dentre os tipos de mediunidade, a gente vai perceber a tipologia, né, onde a gente observa aquelas batidas, né, onde os espíritos movem os objetos e podem produzir sons. Então, a gente tem lá a basculante, que normalmente uma batida sim, duas não, ou ao contrário, e a alfabética, onde as batidas iam representar letras. E isso tem total relação com a doutrina espírita, porque a gente sabe que esses fenômenos despertaram a atenção de Kardec. Aí, despertando a atenção de Kardec, ele, como um homem sério que era e que tinha essa grande missão, começou a estudar a doutrina espírita. Mas não só existe ela, né? Existe a sematologia, a linguagem de sinais, a escrita direta ou pneumatografia, onde aparece num papel, numa parede, enfim, alguma frase, sem ninguém ter utilizado a mão para escrever, a pneumatofonia, ou voz direta, onde alguém escuta, né, um som, tá? Ou até mesmo a materialização de espíritos e transportes de objetos. Então, todos esses tipos de mediunidade, elas vão ser classificadas do tipo de efeitos físicos, porque não existe a passagem da informação pela intelectualidade do médium, tá? Daquele que cede os seus fluidos. Então, quando há a passagem pela parte intelectual, a gente vai chamar de mediunidade de efeitos inteligentes, tá? Onde o espírito médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Tá? Ele faz a observação de um fio elétrico, que para passar uma informação é preciso que numa ponta esteja um e na ponta esteja outro. Então, a informação que chega é passada pela pessoa e ela vai. Então, diz essa informação. E essa mediunidade de efeitos inteligentes, ela também foi utilizada muito para a gente obter a doutrina espírita. A gente vai ver os tipos dela, como a Alice vai passar a seguir. E a gente vai perceber que, além de efeitos físicos, a gente vai ver a mediunidade de efeitos inteligentes, que a gente conhece hoje em dia com a maior frequência. Né? A gente classifica, por exemplo, a gente traz algumas, claro que são inúmeras, mas os médiuns intuitivos, aqueles que conseguem perceber a informação, os espíritos, né, pelo via da intuição, os médiuns audiência, que escutam os espíritos, normalmente aquela voz interna que está presente. Quando você tem uma voz externa, a gente percebe que é uma associação da mediunidade audiente com a mediunidade de efeitos físicos, a voz direta. Médiuns falantes ou psicofônicos, aqueles que dão o aparelho fonador para que os espíritos possam trazer suas mensagens, e os médiuns psicógrafos, que a gente também conhece, que a gente lê muitos livros, tá? E são aqueles que escrevem, né? Onde os espíritos eles utilizam o braço, a mão, para escrever, né? Que pode ser de forma mecânica, onde o espírito se associa ao braço e começa a escrever, intuitiva, onde o médium ele consegue perceber a informação e escreve, e a semimecânica, onde tem a ação do espírito sobre a mão e também a ação do próprio médium voluntariamente. Tá? Então, a gente percebe que esses tipos de mediunidade eles estão presentes muito mais hoje em dia. E a gente percebe também que, independente se a mediunidade ela é de efeitos físicos ou ela é de efeitos inteligentes, ela vem em luz ou para a luz da humanidade. E a gente vai perceber isso com o Chico, é o tema da nossa palestra. A gente vai perceber que Chico tinha todas essas mediunidades de efeitos inteligentes. Tá? Então, a gente vai perceber que ele trazia isso. Mas eu não vou dar spoiler não, porque daqui a pouco a gente vai falar mais profundamente sobre ele. Mas um ponto relevante que a gente quer trazer é, independente do tipo de mediunidade, existia a possibilidade de trazer mensagens, tá? E essas mensagens, elas podem ser classificadas, como elas são no livro dos médiuns, tá? Como comunicações de tipo grosseiras, onde a gente tem termos que vão chocar o decoro, é o que tem lá no livro, né? Mensagens às vezes obscenas, arrogantes, malévolas, ou as frívolas, que emanam de espíritos levianos, onde a verdade é o que menos importa. Tá? Então, eles vão brincar, esses espíritos zombeteiros, né? Eles vão trazer ali informações que não são verídicas. E as sérias, que são ponderadas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma, mas também não dá para saber se é verdadeira ou falsa. E, por último, a gente tem as instrutivas. Tá? Essas são as que a gente precisa se atentar. E são essas que os médiuns que são dedicados, como Chico Xavier, recebem também. Não dizendo que em um outro momento eles não podem receber as outras mensagens, porque o médium ele é apenas um intermediário. Mas as mensagens instrutivas, elas são sempre sérias. E o objetivo é o ensino da ciência, da moral e da filosofia. Tá? E do amor. Então, a gente percebe o que é a mediunidade, os tipos e a natureza das comunicações. E a gente vai perceber que Chico Xavier, a gente vai perceber, vai usar desses elementos para entender como era a vida de Chico,
como é que se aplicavam, quais eram esses tipos de mediunidades, como é que funciona essa natureza da comunicação. E aí fica uma pergunta na minha cabeça, né? Que tipo de médium a gente quer ser? Que tipo de comunicação a gente vai receber? Que tipo de médium Chico era e que tipo de comunicação ele também recebia, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Alice, porque a gente vai fazer um momento eu falo, outro momento ela fala, para que ela possa trazer elucidações sobre Chico e essa mediunidade com Jesus também. Perfeito, André. Maravilha. Obrigada aí. Acho que até o formato online até acaba facilitando um pouco esse estilo que a gente queria dar, né, para a palestra, muito mais de conversa do que de uma palestra tão formal assim. Mas antes da gente passar, né, para os exemplos de Chico, como o André bem colocou, a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre a mediunidade com Jesus, né? E por que esse tema, mediunidade com Jesus, né? Então, como o André acabou de trazer, existem diversas classificações, tipos de mediunidade e classificações de comunicações também. Então, da mesma forma que existem pessoas encarnadas, como nós aqui assistindo a palestra, que são boas, bem intencionadas, que agregam na nossa vida, na nossa caminhada, também existem pessoas físicas que são mais mal intencionadas e que estão ali com outro tipo de energia e de intenção. Então, isso que existe no mundo físico também se replica para o mundo espiritual. A gente também pode ter espíritos bons, querendo se comunicar, e a gente pode ter espíritos maus, querendo se comunicar também. Como que a gente faz a distinção desse tipo de comunicação? Como que eu, como médium, consigo dizer, eu só gostaria de receber comunicações verdadeiras, comunicações de espíritos que estão ali para contribuir. Então, como que a gente consegue fazer esse discernimento, né? E aí, para pautar um pouquinho nosso argumento, né, nosso entendimento, a gente trouxe uma dessas principais palavras aí, que é a responsabilidade. Como o André bem trouxe, somos todos médiuns, de menor ou de maior grau, de efeitos físicos ou de efeitos inteligentes, que se manifestam de forma mais ostensiva ou menos, mas a responsabilidade é algo que precisa permear a todos que navegam e que possuem essa faculdade divina que nós temos. Mas a gente traz aí, para estar nos embasando, o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, quando ele fala que, assimilando a natureza dos nossos pensamentos, o tipo das nossas aspirações e o nosso sistema de vida, a se expressarem através de atos e palavras, pensamentos e atitudes, determinarão, sem dúvida, a qualidade dos espíritos que, pela lei das afinidades, serão compelidos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas e especialmente nas práticas mediúnicas. Então, tudo passa pelos nossos atos, palavras e pensamentos. Qual que é a faixa vibratória que eu quero estar? Qual que é a energia que eu quero emanar e receber? Então, se eu estou emanando boas vibrações, boas atitudes, bons pensamentos, eu vou estar ali também em afinidade com espíritos bons, com espíritos comprometidos com a verdade. Mas, caso contrário, a gente vê que é possível que hajam comunicações de espíritos zombeteiros, espíritos que têm a intenção de perturbação, espíritos que querem disseminar a mentira, a falácia. Então, a primeira lição, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é manter os pensamentos e as atitudes sempre em vigilância, né? Então, o nosso querido orai e vigiai sempre, para a gente estar conseguindo manter as boas vibrações e atrair as boas comunicações. E dando um pouco mais de segmento, né, continuando um pouco o nosso raciocínio sobre a mediunidade em si, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, em que ele é bem claro, em que se destaca que a mediunidade, que é inerente, uma faculdade inerente a todos nós, como o André bem colocou, ela não é arte, ela não é talento, portanto, ela não pode ser considerada uma profissão. E se ela não pode ser considerada uma profissão, a gente entende que não se deve lucrar-se com ela. Tem uma passagem de Mateus que ilustra bastante esse ponto.
que a gente trouxe aqui para vocês, que é a de... Ela fala assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. É uma lição pequena, mas muito relevante, muito importante. Se todos nós recebemos a benignidade gratuitamente, como que nós podemos cobrar por ela? Se todos nós somos médiuns, por que cobrar por um serviço nesse sentido? Claro, Alice, eu não sou médium ostensivo, não tenho determinada mediunidade, essa ou aquela. Sim, a gente sabe disso. Mas existem trabalhos específicos, existem centros sérios, centros espíritas sérios, que buscam exercer, né, ter grupos de estudos, grupos de reuniões mediúnicas que exercem a mediunidade com seriedade ali, e sempre com foco nessa questão da gratuidade. Além do que, a gente sabe que, como o André bem colocou, que a mediunidade, o exercer a mediunidade, ela depende de dois pontos. Então, do nosso lado aqui dos encarnados, precisa ter um médium que está apto a realizar essa comunicação, mas do lado do mundo espiritual também precisa ter um espírito que está apto a realizar essa comunicação. E a gente não tem como se comprometer só com um dos lados, né? Eu não tenho como marcar um horário com o Chico e dizer: Chico, hoje, dia de domingo, vem cá, a gente quer receber uma mediunidade, uma comunicação sua. Então, não depende só de mim, que sou o médium. É algo que é mutável, é algo que é móvel. E como que a gente pode cobrar por algo que a gente não pode controlar? Então, a gente volta aí para a nossa lição de dar gratuitamente o que gratuitamente é vez recebido. E aí a gente chega na pergunta, né, Thales? A gente entendeu que todos somos médiuns, todos precisamos lidar com essa faculdade com muita responsabilidade, precisamos manter nossos pensamentos sempre elevados, a gente pode trabalhar muito e não pode cobrar por isso, mas o que é que a gente pode fazer, né? E aí essa foi uma das perguntas do livro O Consolador, que a gente tem aqui, né? Qual é a maior necessidade do médium? Livro Consolador, psicografado por Chico, de Emmanuel. Então, ele coloca, né? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Acho muito interessante esse finalzinho que ele coloca, né? O fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. A gente está num mundo muito materialista ainda, em que a gente pode confundir algumas questões, alguns conceitos, e acabar colocando num holofote a pessoa física que está passando a mensagem, muito mais do que a mensagem em si. Quando, na realidade, a mensagem, o trabalho, a missão é o que realmente importa. O que está sendo transmitido ali por aquele trabalhador é o que realmente importa. Então, esse holofote que a gente precisa dar em todos os trabalhos mediúnicos que são realizados. E a gente tem aí como a primeira necessidade a de evangelizar-se a si mesmo. E aí André deixou uma pergunta no ar, né? Quando passou a bola para mim, vou deixar outra pergunta no ar aí para vocês, para todos os que estão nos assistindo aí, que é: o que seria o evangelizar-se a si mesmo, né? A gente vai ouvir alguns exemplos aí da história de Chico, que são realmente inspiradores, mas daqui a pouquinho eu volto para poder estar dando continuidade a essa temática aí. André, devolvo aí para você. Pronto. Então a gente vai perceber o evangelizar-se a si mesmo mediante de fato, a vida de Chico, né? Porque toda a sua vida foi um momento dele evangelizar-se a si mesmo. A gente coloca, obviamente, Chico naquele lugar de quem auxiliou muito, de quem contribuiu muito com as informações que foram trazidas no mundo espiritual, né? Mas a gente vai trazer hoje o perfil dele de evangelizar-se a si mesmo. Não só da sua mediunidade, dos grandes feitos que ele trouxe, mas de como ele utilizou a mediunidade com Jesus a serviço do próximo e a serviço da sua autoevangelização. Alice, a gente começa a história de Chico desde que ele era criança. Eu vou contar muitas histórias, ou algumas histórias, que são conhecidas. Mas a gente vai ter um foco maior na lição, né? E primeiro ele era criança, viu os espíritos, né, como
viu toda a vida, então sua mediunidade sempre foi patente, ostensiva, e em um dado momento a mãe dele desencarnou e aí os filhos foram distribuídos. Aí ele foi deixado com a madrinha, que eu chamei de a madrinha abençoada, porque ele mesmo traz esse ponto. Essa madrinha abençoada, ela causava algumas situações que eram difíceis. Sim, muito difíceis para aquele espírito que estava no corpo infantil. Porque a gente faz a pergunta, quem é a criança? A criança é um espírito imortal, né, que tem as suas ações pretéritas, mas que também vai galgar pela vida, né, desenvolvendo a si mesmo. E normalmente a criança ela vai estar inserida, ou vai ter alguns elementos que vão estar ali ao seu redor, como a criatividade, a afetividade, uma linguagem que é dela, a imaginação, a ludicidade, habilidades sociais e o protagonismo infantil, né, onde ela deve ser o ator ou a atriz da sua própria vida. Tá? E nesse sentido, a gente começa a observar a vida de Chico. Então, ele foi deixado com essa madrinha abençoada. E uma das primeiras situações difíceis foi... Pode voltar, Alice. Uma das primeiras ações difíceis foi que houve, em um dado momento, onde a cama que ele dormia estava urinada, e, na verdade, tinha sido o primo, né? Então, ele levou uma bela surra. Ou uma difícil surra, né? Porque surra não é bela. E depois, em diversos momentos, ela batia, ela feria e aí ela enfiava o garfo, né? E para disfarçar, ela mandava ele usar um mandrião, que parecia uma grande camisola. E ele ia para a escola assim, o que acontecia? Os colegas riam dele. Então, era um momento de muita dificuldade, difícil, porque apanhar sempre, levar garfadas e ainda sofrer bullying dos amigos pela roupa que vestia, não era tão simples. Então, imagina como era o sentimento de Chico. Aí o que acontecia? Sua bela mãe aparecia dizendo, tenha paciência. Quem não sofre não aprende a lutar. E aí a gente começa a pensar, ou a perceber o primeiro processo de autoevangelização, a paciência. E sofrer todas essas dores e estar pacientes. E aí a gente pensa, quem trouxe isso? A sua mãe. Porque o primeiro evangelizador são os pais. Tá? A evangelização ela começa em casa. Como a mãe havia desencarnado, Deus ofereceu-lhe a oportunidade de ser evangelizado por ela no mundo espiritual. Pode passar, Alice. Então, existe outra situação ainda nesse período, onde o primo ele adquire uma ferida e é difícil curar. E qual é a cura? Lamber as feridas em 3 sextas-feiras. E a mãe dele aparece para ele dizendo que sim, que ele deve obedecer. Tá? E que se ele obedecesse, os espíritos utilizariam seus fluidos para curar. E ela ainda dizia, seja humilde. Mas 2 lições que Chico aprendia na infância, tá? A sua mãe o evangelizando e as situações da vida evangelizando, ele sendo auxiliado para se evangelizar pela mediunidade, tá? Então, humildade e obediência e paciência eram 3 lições que Chico adquiria na infância, graças às situações, à sua madrinha abençoada e a evangelização da sua mãe pela possibilidade da mediunidade. Mas, obviamente, um momento de alívio, de refrigério chegou pela bondade de Cidália, né? uma de sua madrasta, ou boadrasta, melhor dizendo, e começou a reunir os filhos e começou a conviver com eles. Pode passar-lhes. Outro momento é que Chico cresceu, chegou na juventude, tá? O jovem, que é esse espírito imortal também, que aspira a novos rumos e que a gente também precisa direcionar com a evangelização. Tá? Então, ele chega um pouco perturbado por continuar vendo os espíritos, ouvindo, não é? E deve ser era muito particular, porque era um período infantil, um período juvenil, para que ele pudesse administrar todas essas informações, tudo isso que a mediunidade o proporcionava. E ele foi pedir uma vez socorro ao padre Scarzelo. E o que é que ele disse? Se essas mensagens, ou se as informações vierem da parte de Deus, ele irá te abençoar e te dar forças para fazer o que deve ser feito. E com certeza as mensagens vinham de Deus. Porque ele continuou desenvolvendo a sua fé, a sua confiança e a sua esperança, e o amparo nunca lhe faltou. Tanto é que em seguida ele corre o processo obsessivo da sua irmã. E o que acontece? Dona Carmen e seu marido surgem, mostrando para ele o espiritismo e a oportunidade de conhecer melhor sobre a mediunidade. Então, a gente percebe claramente que a espiritualidade nunca desamparou Chico, como nunca nos desampara. Né? E ele segue a sua trajetória. Bora passar, Alice. Então, tem uma recomendação de Emmanuel nesse campo, nesse meio termo ali, né? Que ele vai dar lá
para a dona Carmen. Primeiro tem aquela recomendação clássica, né? Porque Chico se dispõe a trabalhar. Emmanuel diz disciplina, disciplina, disciplina. Clássica, conhecemos e percebemos que Chico seguiu, tá? Porque era preciso para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho. Mas uma recomendação foi muito importante para ele. Emmanuel pede a dona Carmen para dar lápis e papel a Chico e escreve: os livros à nossa frente estavam o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra seus deveres. Fantástico. O que Emmanuel trouxe para ele? A doutrina espírita como foco iluminativo, para que ele pudesse estudar e conhecer a verdade espiritual e para que ele pudesse cumprir os seus deveres. Tá? O dever de ser bondoso, o dever de ser uma pessoa de bem, na verdade. E o dever de utilizar a faculdade mediúnica que lhe foi ofertada para iluminar as almas e a si mesmo. Tá? Então, é fantástico, porque o Livro dos Espíritos, o Evangelho, eu vou trazer a codificação, a doutrina espírita, muda a vida das pessoas. Eu tenho certeza que você que se tornou espírita sabe disso. Eu sinto isso porque é desde a infância, a Alice sente isso porque é desde a infância. Nós somos evangelizados na infância e na juventude, e a gente sabe o quanto o conhecimento espírita evitou sofrimentos. Claro que nós temos as nossas provações, assim como vocês. Nós temos as nossas dores, assim como vocês e como Chico tinha. Mas oferecer a doutrina espírita à criança e ao jovem é permitir que ele passe pela sua vida com mais fé, com fé no futuro, acreditando em Deus, tá? Sabendo quem ele é. Pode passar, Alice. Só que isso continua, a evangelização continua. A gente vai perceber que aparece uma tal de água da paz. Né? E aí, Dona Maria João vai dizer para ele, porque ele continua contando o que está acontecendo, que ele está vendo, que ele está ouvindo e o povo não acredita e é aquela confusão. E aí, Dona João, e ele quer retrucar, né? Porque nós queremos. Quando alguém ofende a gente se sente ofendido, automaticamente se quer retrucar. E o que é que Dona Maria João de Deus diz para ele, a sua mãe? Quando alguém lhe fizer provocações, beba água pura e conserve-a na boca. Enquanto persistir a tentação, guarde a água da paz. Eu acho que todos nós estamos precisando dessa aguinha da paz, principalmente nos mundos atuais. E até uma aguinha nas mãos também, né? Para que a gente não digite aí coisas que possam ferir os nossos amigos, os espíritos que estão aqui, encarnados conosco. Então, a outra lição da paciência. Paciência de novo? Sim. Paz de novo? Por quê? Porque Chico foi julgado, apontado, apredejado, tido como louco. Então, ele precisava, de fato, dessa água da paz para pacificar o seu interior e ele conseguir seguir a sua vida. E aí, a gente vai ver, em seguida, agora, que houve a primeira publicação, Impacto, né? Do Parnaso de Além Túmulo. Sabe quando ele publicou? Aos 22 anos. Jovem. Tá? Então, a primeira edição foi publicada quando ele tinha aos 22 anos. E Chico se dedicou. Então, o que é que a gente vê do perfil do jovem? Força de trabalho, conhecimento, dedicação. Uma coisa que a gente fala muito na evangelização é que orientação mais oportunidade é igual a trabalho no bem. Tá? Então, isso quer dizer o que pra gente? Que Chico tinha suas orientações, tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal, e a sua oportunidade, o que ele fez, agarrou e trabalhou. E é assim com a juventude. É assim que a gente deve seguir. Mas as provações não paravam de aparecer. Aí Chico recebeu uma proposta onde ele deveria assumir a autoria do livro né? Quem escreveu nos Espíritos, mas ele poderia assumir a autoria por um emprego, estudos pagos e dinheiro extra. Quem conhece a história de Chico sabe que ele vivia na pobreza, né? Não na miséria, sem nada para comer, mas ele vivia numa pobreza, com muitos irmãos. Então, é uma situação bem difícil, né? De alta vulnerabilidade social. E o que é que Chico disse? Não posso mentir para mim mesmo. Ouço a voz da minha mãe. Escrevo poemas que não são meus. Como posso negar a verdade? Em 22 anos. Foi evangelizado na infância e na juventude pela própria mãe, no mundo espiritual, mas foi. Por Emmanuel e por outros espíritos. Teve aquelas experiências muito dolorosas durante a sua infância e a juventude que o ajudaram a ser esse homem de bem. Tá? Esse homem que não vai negar a verdade, mesmo passando por condições muito adversas. Chico sabia que a sua mediunidade era para enxugar lágrimas e não para ganhar dinheiro e promover a si mesmo. Pode passar, Alice. E aí a gente começa a perceber que toda orientação segura está ali, basilada na fidelidade restrita a Jesus Cristo e a Kardec. Tá? Toda orientação segura para que a gente possa seguir a nossa vida bem. E Chico fez assim. Tá? E em um dado momento, o que aconteceu?
o centro espírita estava vazio, né? Não tinha frequentadores. E Chico pensou em fechar as portas. Aparece Emmanuel, diz essa frase, né? Sugere essa fidelidade restrita e aparece dizendo assim: você não pode se afastar. Né? Ele, como? Não temos frequentadores. E Emmanuel diz: e nós? Também nós precisamos ouvir o Evangelho. Lembra, o evangelizar-se a si mesmo não era só para Chico, não era só para nós que estamos encarnados, mas para os espíritos também. Então a gente precisa evangelizar desde o bebê, a criança, o jovem, o adulto e o idoso e os espíritos. Todos nós precisamos ouvir o Evangelho. Todos nós precisamos ser evangelizados. E o que é que Chico faz na sua juventude? Afirma novamente o compromisso com a doutrina espírita, com a mediunidade consigo mesmo e abre toda semana a ler, falando sozinho, falando em teoria, né, que ele falava com os espíritos, e seguiu firme na sua caminhada. E por fim, a gente gostaria de dizer que houveram mais 2 outras lições na sua juventude ainda, porque depois aí a gente tem várias histórias de Chico, mas é na sua fase adulta. Como a gente está falando de infância e juventude, a gente focou nesses 2 pontos, tá? O primeiro é a lição da humildade, onde ele estava ali, abriu o evangelho, saiu a mensagem. Aquele que quiser ser maior, que se faça servidor de todos. E tem vários contos que Chico passava madrugadas escrevendo, melhor, psicografando. Às vezes chegou a levar até bofetadas, porque não estava disponível. Emmanuel dizia: peça desculpa. Então, a lição da humildade estava muito presente. E não é tão simples assim na juventude, né? Mas Chico tinha paciência. Então, enquanto jovem, ele foi adquirindo a paciência. Isso quer dizer também que toda a juventude pode adquirir a paciência. A infância pode adquirir a paciência. Basta que possamos estimulá-las. E no fim, o que é que Chico fazia? Doava. Doava seu amor, doava alimentos. Tem um momento lá dos donativos que ele não tinha nada para oferecer. Emmanuel, aparece essa frase na porta do seu quarto: não vos deixarei órfãos. Emmanuel diz: levante e vá. Ele só tem água fluidificada, o que é que eu vou dar para aqueles pobres? Cheio um caminhão, cheio de alimentos. E ele vai e distribui. Questiona: por que você faz isso, Chico? Por que você não ensina a pescar ao invés de dar a vara? E ele diz: muita gente não tem nem forças para segurar a vara. Ele via além. Os espíritos traziam isso para ele, porque há pessoas que não têm condições de segurar a vara para pescar. E é nossa obrigação moral oferecer o alimento espiritual e oferecer o alimento material, que mate a fome, mas também que mate a alma. Porque a espiritualidade nunca desamparou Chico, como a gente viu, e nunca desamparará. Né? Jesus disse: ir e evangelizar a todas as gentes. É isso que a gente precisa fazer. E como tem lá na Missão dos Espíritas, as línguas de fogo estarão sobre as nossas cabeças. Significa dizer que a espiritualidade sempre vai amparar. Então, que possamos estimular a evangelização na infância, na juventude, trazendo os conceitos da mediunidade para que eles possam evangelizar a si mesmo. Não é, Alice? E a gente continua falando de evangelização, não mais Alice, porque é bastante importante. Perfeito, André. Eu fico até emocionada assim, com esses exemplos de Chico, né? Eu acho que, não sei se todo mundo reparou, mas esses exemplos aí, André tirou do livro As Vidas de Chico, de Marcelo Sotomayor. É uma referência muito, muito boa que a gente traz aqui, a gente andou estudando e conversando um pouco sobre isso, então, fora essas, tem várias outras lições aí. Fica aqui nossa recomendação para todos. Mas sim, de fato, né? Acho que a André trouxe muitos aspectos aí da vida de Chico, da caminhada dele, em que a evangelização espírita da criança e do jovem foram fundamentais aí para todas essas fases de sua vida. Enquanto criança, Chico não conhecia o espiritismo formalmente e quem trouxe muitas das lições para ele foi sua mãe. A paciência, a resignação, a humildade, como a André bem colocou. E enquanto ele ainda é jovem, um momento aí divisor de águas na situação em que ocorre lá com a sua irmã, em que ela está sendo obsediada, né, por alguns espíritos e tendo um casal de espíritas que traz os livros e a codificação à luz para que Chico comece aí o seu estudo, sua evangelização
um pouco mais formal, né, seguindo as obras básicas aí que Kardec nos deixou. Então, falando um pouquinho mais sobre essa parte da evangelização em si, até trazendo um pouco mais para o dia a dia, né? Eu falei que ia deixar vocês com uma pergunta sobre o que era a evangelização. Acho que o que era evangelizar. André trouxe vários exemplos, mas a gente traz um conceito de que evangelizar ela é todo e qualquer estudo e ação voltada para o evangelho, para a prática do evangelho. A evangelização é o que contribui para a formação do homem de bem. Não sei se todos conhecem essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse item do capítulo 17, mas são diversos aspectos que a gente precisa desenvolver, que irão nos tornar mais próximos, começar ali a nossa caminhada do homem de bem no progresso, que é o nosso destino, né? Que é o nosso futuro. Todos vamos progredir em algum momento, inevitavelmente. Então, a evangelização vem para contribuir para essa formação do homem de bem. E quando a gente olha para a criança e para o jovem, a gente olha para seres humanos que estão em sua formação, que são muito novos e que podem ser moldados, podem receber ali novas ideias, novas influências. Mas a gente precisa lembrar que, apesar de muito novos, aquela criança e aqueles jovens são espíritos imortais. Então, estudando, até me preparando para essa conversa também, eu resgatei uma live que os nossos amigos aqui da Federação Espírita Pernambucana, do DIGI, fizeram sobre obsessão na infância. E os nossos amigos, eles trouxeram, né, logo no início da live, muito esse conceito de que a criança e o jovem, elas não são uma tábua rasa. Elas têm toda uma bagagem, todo um histórico, né? Todo um contexto prévio a esta encarnação atual. Então, a gente não pode olhar só para a criança e para o jovem com um olhar único desta encarnação. A gente precisa olhar como um espírito imortal. E olhando para como esse espírito imortal, a gente vê que o jovem ele tem muita responsabilidade hoje em dia. E ele pode ser colocado muito em um papel de protagonista quando o espaço é concedido, né? Como o André bem colocou. A gente está vivendo num mundo de provas e expiações, em que o mal ainda prevalece sobre o bem. Mas estamos num momento de transição para um mundo de regeneração. E quem que vai trazer e desenhar esse mundo novo, né? E aí, para pautar um pouco nesse nosso ponto, a gente trouxe aqui também do livro Sublime Sementeira, que foi a lição que nosso colega André abriu, né, a nossa conversa de hoje, em que Vina de Carvalho fala que todo o empenho e todo o sacrifício na educação espírita das multidões de entidades que ora se reencarnam no planeta terrestre deve ser oferecido como recurso de construção definitiva em favor do mundo novo, preparando desde hoje os alicerces de amor e de sabedoria para que seja instalado rapidamente o reino de Deus nos corações humanos. Surjam ou não impedimentos, enfrentem-se ou não batalhas contínuas. A glória de quem serve é prosseguir sempre, e a daquele que educa é dignificar. Esse trecho tem tanto conteúdo e tanta coisa que eu acho que a gente poderia fazer uma live inteira só sobre ele. Mas a gente destacou ali a questão do jovem como o protagonista para esse mundo novo. E da evangelização como caminho para fortalecer e construir a moral desse jovem em prol da sua transformação para um homem de bem. E aí, dando um pouco mais de informações, né, para todos sobre toda a proposta de evangelização infanto-juvenil que a gente tem aqui na FEP, mas guiados por diretrizes da FEB, da Federação Espírita Brasileira, existem diversos documentos de orientação pedagógica mesmo e de objetivos específicos de evangelização, do evangelizar. E revisando todo esse material, a gente trouxe um objetivo específico que chamou a atenção, que é esse daqui, quando ele fala que a evangelização tem como objetivo oferecer à criança e ao jovem a oportunidade de perceber-se como um ser integral, crítico, consciente, participativo,
herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. O destaque é para o agente de transformação de seu meio, o jovem como protagonista para se tornar esse agente de transformação. Mas como que ele pode fazer isso? Como ele consegue fazer isso? Como que ele consegue se instruir? Através da evangelização. Então, novamente, a gente está vivendo um momento de transformação e de mudança do mundo de um estado de provas de expiações para um mundo de regeneração. E a gente precisa do jovem como papel ativo para transformar essa sociedade. Isso não quer dizer que todos os outros que são jovens há mais tempo estão ali, não estão com essa responsabilidade, com essa obrigação também. Estão, sim, de orientar, de guiar, de direcionar, para que esses jovens eles possam ser justamente florescer nesse meio. E aí, encaminhando aqui para a nossa finalização, a gente traz um trechinho aí da Gênese, um dos livros da codificação de Allan Kardec, em que ele coloca: a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. A gente falou sobre mediunidade, a gente falou sobre tipos de mediunidade, que é uma faculdade divina inerente ao ser humano, sobre a responsabilidade, a necessidade de manter os bons pensamentos para atrair bons espíritos. Trouxemos diversos exemplos da vida de Chico e em todos eles a gente vê a importância do evangelizar-se, a importância de buscar a doutrina para pautar e para conseguir perpassar os desafios do dia a dia, de fato como uma rocha, num porto seguro, que está ali, um farol sempre a nos guiar. Então, a gente coloca aí o jovem como protagonista nesse processo e a gente convida a todos a seguirem conosco nessa caminhada. André, queria passar para você fazer alguma consideração final, mas já deixo aqui meu muito obrigada aí para todos. Isso mesmo. Aí a gente finaliza trazendo essa conclusão mesmo, de quem era Chico, da dimensão que foi esse homem, da sua dedicação, né, mas principalmente do evangelizar-se a si mesmo que ela se trouxe. Tá? Então, ele viu todas as possibilidades de se auto-evangelizar pela mediunidade e fez. Tá? Então, você que é médium, pense, reflita e vamos seguir o exemplo desse médium que foi um bom médium, não existe médium perfeito, mas foi um bom médium. Então, a gente pensa nisso e pensa sempre na evangelização. Vamos aproveitar as oportunidades que a vida tem da gente se auto-evangelizar, seja através da mediunidade que seja. Se é levar a criança e o jovem para a casa espírita, que você leve, você pai, você mãe, você avô, você tio, você tia. Então, aqui a gente possa auxiliar, contribuir para a regeneração da humanidade, para levar Jesus aos corações dos humanos e para edificar o reino de Deus na Terra. Então, a gente deixa essa nossa mensagem. A gente já chama o dirigente para ir finalizando e vai agradecendo pela oportunidade da Federação Espírita Pernambucana, do Departamento de Comunicação Social, em permitir que a gente, do Departamento de Infância e Juventude, que a juventude possa ocupar esse momento de diálogo, de conhecimento, que é uma grande oportunidade, na verdade, de aprendizado para todos nós. Muito obrigado, deixo meu obrigado. Se Alice quiser agradecer, fica à vontade e já vou me despedindo aqui. Tá? Então, gratidão a todos pela presença dos comentários, pela sintonia e ficamos muito felizes aqui com o convite. Estamos sempre à disposição. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.